Olá! Então estamos aqui na nossa... Qual era mesmo? Sim, a 24ª edição de nossa série de estudos sobre História e Ciência. Falando sobre Louis Pasteur. Alguém que você já deve ter escutado sobre, talvez. Que é um dos maiores cientistas da modernidade, porque criou o processo da conservação do leite. É isso mesmo? O roteiro tá certo? Sim, definitivamente. Louis Pasteur foi um químico francês nascido em 1822 e... E aliás, que químico, olha aí o cara, que bonitão! Então, é que no ano de 1857 estudou a fermentação de vinho, cerveja e leite e descobriu que os micro-organismos eram os responsáveis pela fermentação desses alimentos. De modo que ao esterilizar as uvas, por exemplo, observava que a fermentação não ocorria. Desse modo, pensou que os germes estariam por toda parte e seriam responsáveis por todo tipo de processos antes pensados serem de origem apenas química, como a putrefação de alimentos, por exemplo. Então, pensando nisso, no ano de 1865, ele desenvolveu um processo conhecido como pasteurização, que é esse que você mencionou, em que líquidos como o leite seriam aquecidos em uma temperatura de 60 a 100 graus Celsius, para matar os micróbios e prolongar a validade desses líquidos. Apesar de parecer simples, na época foi revolucionário. Entendi. Então aqui diz que ele também desenvolveu a teoria microbiana das doenças infecciosas. Eita, nomezinho complicado, hein, cara? Mas isso é algo importante ou mais uma daquelas coisas que são colocadas aqui na lista só por número, só pra encher linguiça? Uou, calminha. Isso definitivamente não é uma daquelas coisinhas, mas uma coisona. Olha, eu vou explicar. Há um tempo atrás, as pessoas acreditavam no que era nomeado de teoria miasmática das doenças, que afirmava que as doenças surgiam porque o ar estava ruim, ou que um fantasma ou um espírito veio te incomodar. Hoje, sabemos que a causa de certos tipos de doenças são bactérias ou micro-organismos. Temos como exemplo a própria Covid, que atualmente vem mudando o mundo. E é graças a Pasteur que a comunidade médica da época aceitou a responsabilidade dos animáculos, como eram chamados inicialmente, nas doenças e que podemos combater essas malezas, já que agora sabemos quem são suas responsáveis. Tá, pera, deixa eu ver se eu entendi. Os cientistas e médicos já sabiam da existência dos germes, mas eles não consideravam eles como a culpa das doenças? Quê? Isso mesmo. Nossa, mas então como é que funcionava antes disso? Eu já ouvi falar que o pessoal não era muito higiênico não, mas não levava muito a sério. Bom, quando médicos ainda acreditavam na teoria miasmática das doenças, existia a crença de que micro-organismos eram apenas pequenos oportunistas, entrando em feridas e ficando lá, aproveitando a situação. Eles não acreditavam que algo tão pequeno pudesse causar danos a um ser tão grande como um ser humano. Desse modo, médicos não raramente realizavam processos cirúrgicos logo depois de fazerem uma autópsia, que, nem precisa dizer, o cadáver estava cheio de bactérias. E tudo isso sem ao menos lavar a mão, o que levava a inúmeras mortes, como você deve imaginar. E Louis Pasteur mudou isso, trazendo a esterilização de equipamentos e ambientes médicos aos hospitais, assim salvando milhões de vidas. Caramba, esse cara fez bastante coisa mesmo, hein? Eu nunca duvidei não. Então acho que assim a gente pode terminar nossa edição. Calma, ainda não acabou. Pera, ainda tem mais? Ué. Quando estava escrito no roteiro que ele foi um dos maiores cientistas modernos, não era exagero, né? Então, continuando na área da medicina, da conversa, Louis Pasteur foi também o responsável pelas vacinas que possuímos e utilizamos nos dias de hoje. Claro, né, a vacinação ela não era algo novo na época, até porque quem criou a vacina e desenvolveu a técnica de imunizar pessoas de um patógeno através de patógenos foi o Edward Jenner e não o Pasteur. Bom, porém, o que fez ser considerado como o pai das vacinas é o fato de que, diferentemente de Jenner, que pegaria versões dos outros animais de uma doença que teria versão humana, e ele introduzia esses vírus, que é o animal que
teria sintomas mais leves em pessoas para imunização contra a versão humana acontecer, como o que acontecia quando uma pessoa tomava a vacina da varíola bovina e também se imunizava contra a varíola comum. O químico francês, em contrapartida, coletaria os micro-organismos causadores da doença humana em si e enfraquecia-os em laboratório e depois introduziria esses patógenos fracos no corpo de uma pessoa, para assim imunizá-la. Desse jeito, não necessitando da sorte de existir uma versão animal para uma doença humana, criando o conceito de manufatura de vacinas atenuadas. E no total, Louis Pasteur ele produziu vacinas para doenças diferentes, sendo que algumas foram a antrax, ou seja, a primeira vacina produzida em laboratório da história, e a da cólera, da tuberculose e da raiva, que esta sendo a primeira vacina terapêutica criada pelo homem, salvando ainda mais vidas. Nossa, a gente deve bastante a esse cara, não é mesmo? Verdade. Ufa, então acho que agora sim, acabou, né? Não, ainda há mais uma coisa. Porque será que eu estou surpreso? Imagino que também não seja isso uma daquelas coisinhas, não é mesmo? Exatamente. Então, terminando aqui, temos a contribuição de Pasteur para a história da biologia, em que o químico defendia a impopular ideia da nomeada biogênese, o conceito de que a vida só pode surgir através da vida. Isso porque, na época, cientistas acreditavam na concepção da abiogênese, que se consistia em dizer que a vida surgiria espontaneamente, de acordo com a natureza dos objetos que dão origem a esses seres vivos. E essa teoria explicava como, por exemplo, larvas surgiam em pedaços de carne, ou porque ratos surgiam no feno com tanta frequência, afirmando que esses emergiam naturalmente desses locais. E a partir disto, o embate conceitual ocorreu entre Pasteur e Félix Pouchet, defensor da abiogênese, em que Pasteur produziu um experimento genial, mostrando que micro-organismos não apareciam dentro de frascos esterilizados com gargalo, a parte superior, de formato longo e curvo, que permitiam o ar entrar no frasco, mas não permitiam a passagem de bactérias, com um caldo nutritivo perfeito para a reprodução de micróbios. Porém, quando esse gargalo era quebrado e assim micro-organismos de fora poderiam entrar lá dentro, aí sim, micro-organismos apareciam no caldo, provando que a vida surge da vida. Lembrando aqui que em 1888 o Instituto Pasteur foi criado em Paris em homenagem a esse grande cientista e funciona até os dias de hoje, produzindo pesquisas sobre imunologia e mais, também concluindo que os efeitos de Louis Pasteur podem ser notados até a atualidade e mudou a história da ciência, e que sem ele, muitos de nós talvez nem estivéssemos vivos. Ufa! Então agora sim, podemos terminar. Então agradeço a todos que estão assistindo o vídeo até aqui. Essa produção teve a contribuição de todos os participantes de nosso grupo e deu bastante trabalho, então se puder deixar o like, ficaríamos muito gratos. As referências estão na descrição do vídeo para quem quiser checar a vida desse maravilhoso cara, com mais profundidade, certo? Se quiser mais conteúdo como esse, você pode se inscrever, mas só se quiser. Abraços, tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, Valeu! até mais.